Boa tarde, bom dia, boa noite para todos vocês. Estou muito feliz de começar mais um episódio do Pode Empreender Portugal, o canal sobre empreendedorismo em Portugal, além das grandes cidades. Estou muito feliz de receber o Fernando Padovan, que ele é brasileiro, casado, atualmente vive em Aveiro, mas já viveu em Lisboa e algumas outras cidades do mundo. Ele é CEO da Deploy.me, uma empresa, melhor, uma comunidade de especialistas em UX e UI. Neste episódio, você vai conhecer mais sobre a história do Fernando e sobre a empresa dele. Fernando, que alegria finalmente te ter aqui no Pode Empreender Portugal. Muito, muito, muito obrigado por aceitar esse meu convite. Que é isso, Plínio. Foi um prazer. Eu sei que a gente tentou marcar esse papo aí faz um tempinho. Agora, enfim, a agenda bateu e a gente conseguiu conversar. É um prazer participar, um prazer compartilhar um pouquinho da minha história, da minha vida aqui em Portugal, como que eu vim parar aqui em Terras Lusitanas e um pouquinho da Deploy também. Exatamente isso. Então, já vamos começar aqui sem grandes demoras. Se a gente pudesse falar assim, quem é Fernando Padovan num tweet? Olha, eu acho que eu sou um empreendedor, apaixonado pela vida, apaixonado em resolver problema. E agora, né, empreendendo aqui, tocando a Deploy, apaixonado em ajudar as pessoas a realizarem seus sonhos profissionais e, por tabela, pessoais também. Muito bom, muito bom. E me conta lá, como é que é tua história pessoal? Nasceu no Brasil, mas nasceu aonde no Brasil? O que que você fez da vida antes de você chegar aqui em Portugal com a Deploy-me? Olha, eu sou, claro, brasileiro, né? Nasci em São Paulo, morei muito tempo em Brasília também, tive uma temporada em Belo Horizonte quando criança. Sou formado em hotelaria, pouca gente sabe disso. Fiz a Olha que graduação maneiro. em administração hoteleira. Pois é, trabalhei um pouco na área, né? E eu gostava bastante. Eu acho que eu sempre falo para as pessoas que a hotelaria me deu, é, primeiro, a paixão de trabalhar com as pessoas, né? Eu acho que eu virei um vendedor que está na minha veia, né? Por conta da hotelaria, né? Trabalhei em companhia aérea, depois trabalhei em alguns hotéis. Meu primeiro estágio, nunca vou esquecer, recepção de hotel em Brasília, R$ 250 de salário. Era uma Eita! loucura, adorava. Tinha 17 anos, mas eu adorava. Era ótimo. Foi quando eu comecei a me apaixonar por trabalhar com as pessoas, com as pessoas. E eu vou te falar que até hoje, assim, eu trago ensinamentos dessa época de hotelaria, né, que eu aplico no meu dia a dia e para mim foi uma grande escola, né. Eu falo até para as pessoas que hoje eu converso, eu mentoro aqui na Deploy, Plínio, que no começo a gente não escolhe muito o que a gente faz, a gente está se descobrindo profissionalmente, né. Eu não Verdade. imaginava, eu não acordei quando eu era criança e falei: "Nossa, quero trabalhar numa recepção de hotel", né. Mas, cara, caí lá, adorei e sempre fiz muito bem aquilo que me pagavam para fazer. Eu sempre, por mais que não fosse o que eu tinha paixão naquele momento, eu sabia que era uma transição, eu estava me descobrindo profissionalmente, né. Então, trabalhei com hotelaria, trabalhei em companhia aérea bom tempo, na TAM, eu nem era Latam ainda, era só TAM, Pode crer. né. E depois trabalhei em alguns hotéis quando eu mudei para São Paulo, recepção de hotel, vendas de hotel, controladoria na parte financeira de hotel, era uma loucura, eu Olha, nunca tinha me imaginado trabalhar com número ali, fazia fechamento, final de semana trabalhando igual louco, nossa, era uma loucura. E aí depois eu fui para uma área que eu me apaixonei, que é a área de marketing hoteleiro, né. Tive aham. a oportunidade de trabalhar em marketing de um cassino em São Paulo, não tem Olha, cassino em São Paulo, isso que eu ia mas eu falar. trabalhava no exato. Eu trabalhava no marketing de um hotel no Uruguai, né, mas no escritório de São Paulo. Então, meu Ah. papel era promover o cassino num país onde não se pode promover jogo, né, até hoje não pode, né. E aí, era E fácil um isso? desafio não, não era fácil. Era um desafio, a empresa gerenciada por argentinos e uruguaios, né, a sede da empresa, o hotel naquela época ele era de um grupo de Las Vegas, né, que Uhum. que dominava ali o hotel, que era dono do hotel, e a gente, eu e o time lá, a gente era encarregado de promover e levar jogadores brasileiros, né, para o hotel lá em Punta del Este, no Uruguai. Eu adorava, né, eu me via naqueles filmes de Las Vegas, andando de terno pelo cassino, né, vendo as pessoas jogando, assim, eu adorava. Para mim era um trabalho muito divertido, fiquei um bom tempo trabalhando lá, indo e voltando do Uruguai praticamente todo mês. Tava, Aprendi demais, aprendi demais. desculpa te interromper, mas Claro. tava naquela época de
11 Homens e um Segredo, aquela coisa ou não? Já tinha passado depois? Sim, já tinha já isso aí. E eu me via muito nesses. Nossa, caramba, era o emprego dos sonhos, eu adorava, era Sim. muito legal, né? Era super divertido. E fora viajar, né, semanalmente, assim, quinzenalmente, praticamente, para o Uruguai, para Punta del Este, que é um lugar lindo, né? Um balneário ali super bonito no Uruguai. E eu gostava bastante. Era um emprego aí que eu aprendi muito também, lidar com pessoas de outros países, com alegrias e frustrações de pessoas ali no meio do cassino, né? Uns ganham, outros perdem. Resolver problemas assim era muito legal, né? Tem ensinamentos que eu trago até hoje aqui para minha carreira, né? Sim. Muito bom, adorei isso, E né? depois Adorei dessa essa parte época. hoteleira, como é que foi? Eu sei que você teve alguma coisa, Cara, Timo Kids, não foi? Startup isso, Chile. exato, exato. Depois dessa parte hoteleira, né, eu entrei trabalhar na parte de vendas numa pequena agência de marketing digital, de sites, essas coisas, e foi quando eu conheci o que então seria o meu primeiro sócio, né? Hum, Junto com ele, eu e ele, a gente abriu ele é um cara muito, muito bom de 3D, de ilustração 3D, animação, componentização 3D, um cara muito bom. E isso eu estou falando, Plínio, de 2012, eu acho. uhum, Falando 2012. sim. 10 E anos a aí. gente, 10 anos atrás, a gente abriu esse estúdio de 3D na época. E olha isso, começamos a fazer uns projetos de realidade aumentada naquela época. Nem existia Caraca. o iPhone era terrível na época, né? A gente começou a fazer alguns projetos de realidade aumentada, fizemos alguns projetos legais. Eu lembro que a gente fez algumas coisas para algumas montadoras, tinha alguns projetos proprietários que a gente, né, que a gente engavetava dentro da empresa e tentava apresentar para algumas agências, tal. E aí foi quando eu comecei a entrar nesse meio de startup, né? Uhum, Eu sempre tive muito contato com agências de comunicação, de publicidade, enfim, né, e por tabela com grandes clientes que essas agências atendiam, né, comecei a sempre me envolver cada vez mais nesse cenário de startup, e aí em uma dos meetups de startups que sempre tem, eu conheci a mulher que então seria minha sócia junto com esse outro sócio que eu tive, né, e foi quando começou a nascer a Timo Kids. Ela tinha uma linha de produtos, um e-commerce, com pijamas para as crianças, roupas para as crianças. Ela tem duas gêmeas, né? E uhum, ela sempre teve dificuldade de encontrar roupas que ela e a família conseguissem usar junto com as crianças. Pijama, roupa do dia a dia, que se fosse igual. A criançada adora isso, sim. né? E aí ela tinha desenhado uns personagens assim que era a marca dela, né? E aí eu conversei com ela nesse meetup, a gente bateu um papo, eu contei um pouquinho da minha história, falei, olha, tem um estúdio de 3D, né? E a gente faz animações de personagens, tal, né? Já fizemos alguns projetos aí de desenhos, essas coisas. Ela falou, meu, eu tenho essa marca de personagens. O que você acha da gente fazer alguma coisa junto? Vamos marcar um outro café? Eu falei, claro, vamos. Passou uma semana, a gente se encontrou de novo. Eu lembro que foi até em São Bernardo do Campo que a gente se encontrou. Ela morava por ali. Passado um mês, a gente estava praticamente lançando um aplicativo na Apple Store, com as Caraca. primeiras histórias socioeducativas, né, que ela tinha escrito, com a história de vida dela como mãe de gêmeas, né, com esses personagens que ela já tinha, a gente ilustrou, fizemos ali, né, os personagens 3D e tal, e colocamos na Apple Store, o primeiro MVP, foi super legal, né, ela é uma empreendedora nata, né, e ela era CEO dessa empresa na época, da Timo Kids, eu era o COO, sócio dela, né, e aí as coisas começaram a acontecer muito rápido, né, foi quando eu, enfim, me encontrei com uma startup. Quando Eu o lembro mundo que a do gente empreendedorismo participou, te engoliu, digamos me assim, engoliu porque. de vez, me engoliu de vez. E eu lembro que a gente participou da primeira turma, cara, do Startup Makers, da Campus Party. A Olha, gente tinha o nosso standzinho lá na Campus Party, a gente começou a se inscrever em alguns programas do Startup Brasil, tal. Na época não existia não existia nem ABS ainda, não existia nada, Case, não existia nada disso pode ainda, crer. né? E isso eu estou falando foi 2013 para 2014, mais ou menos, se eu não me engano, né? Uhum, E, cara, e a gente viu as coisas começarem a acontecer muito rápido na Timo Kids, né? A gente começou a melhorar o produto, né? O time começou a crescer, a gente foi a primeira empresa brasileira a levantar um equity crowdfunding na uhum. época, né? E que mais? Estavam muito envolvidos no Startup Brasil, né? Aplicamos, eu lembro uma primeira vez a gente aplicou para o Startup Chile, a gente não passou, na segunda Uhum. vez a gente passou,
fomos aprovados. Aí ela que foi até para o Chile, minha sócia, participou do programa todo lá. Eu fiquei dando suporte aqui para o time enquanto ela estava lá Uhum. no Chile, né? E, cara, muito legal, né? Acabou que esse sócio que eu tinha, o ilustrador, ele acabou saindo, a gente contratou outros ilustradores, né? E a Timo Kids começou a ganhar corpo, né? A gente chegou em 190 países, praticamente no mundo inteiro. Caraca. Mais de, se eu não me engano, a gente chegou até mais de 50 histórias dentro do aplicativo. Elas eram narradas e legendadas, né? Em português, inglês, espanhol, italiano. Então os pais Uau. podiam mesclar os idiomas com as crianças. Então foi muito legal, porque a gente recebia muito feedback positivo de famílias que tinham parentes em outros países e que Sim. com o aplicativo eles conseguiam brincar com a criança, conseguiam ler, né? Então, imagina uma Uhum. italiana conversando com o neto que é brasileiro que não fala italiano. Eles conseguiam se comunicar, entre aspas, ali através do aplicativo, né? Que Era muito massa. legal, né? E aí a gente foi para Porto Rico também. Logo depois do Startup Chile, a gente foi para Porto Rico, conseguimos levantar um capital lá em Porto Rico. E nessa época a gente já estava struggling assim total, porque B2B é muito difícil, quer dizer, É, B2C na verdade, né? Era sim. muito difícil, assinatura, meu, porra, se matando na Apple Store para conseguir gerar revenue, né? E Churn muito alto ou não? churn, churn muito alto, a gente tinha muito download, mas pouca conversão em assinatura, né? Pode crer. E nessa época, hoje eu percebo, né, na época eu não percebia, a gente já estava cometendo um erro muito forte, que é não ter gente de produto, não ter UX, não ter UI na nossa empresa. Então, Pode muitas crer. decisões que a gente tomava era com base em suposições do founders, Sim. né? E então a gente mesmo cometeu um erro que eu vejo que muitas empresas estão agora corrigindo, né, e mudando a sua forma de trabalhar hoje, né, que é realmente ter time de produto na corporação. A gente não tinha. A gente tinha o time de design, que faziam as coisas sem conversar com os usuários da forma que deveria. A gente tinha o time perdão, de desenvolvimento, e eu e Uhum. minha sócia ali a gente discutia o futuro do produto, No sem achismo, né? muito em suposições do que ela Sim, sim. via como experiência dela como mãe, né? Mas, claro, a gente sempre colhia feedbacks ali e tal, mas não era organizado como tem que ser, Porque até certo né? ponto deu certo, né? Até Enfim, certo ponto deu aí certo. depois tinham que Exato. dar provavelmente esse passo para contratar um UX e UI, mas enfim, vocês nem sabiam muito bem Não chegamos sobre isso. lá, exato. E nessa época não se falava disso, nem tinha a Exato. palavra UX, UI, pelo menos no Brasil, ninguém nem falava sobre isso, né? Enfim, né? Acabei que nessa vida que a gente foi para Porto Rico, participamos de um programa de aceleração lá, trabalhamos junto um tempo lá no Caribe, maravilhoso, recomendo todo mundo vá para Porto Rico, é Um super sonho. bonito. É um sonho. E acabou que a minha relação com ela não estava fluindo. Eu tenho uma consciência muito grande, Plínio, de que eu escutei esses dias um empreendedor falando isso, né? É melhor você ter um pedaço do rabo da baleia do que a sardinha inteira para você, É né? verdade. E nessa época a nossa relação não estava fluindo muito bem como empreendedores e eu falei, olha, a consciência que eu sempre tive é essa, né? De se a relação tua com o teu sócio, com a tua sócia, está afetando as decisões de negócio, um dos dois tem que sair. Ou Sim, vocês resolvem, ou um dos dois tem que dar um step out ali, porque senão aquilo que vocês construíram durante aquele tempo pode acabar morrendo por conta de discordâncias que vocês têm na sociedade, sim, sim. né? E aí eu optei por dar o meu step out da empresa, né? Voltei para o Brasil e nessa época, né? Como eu sempre tive muito contato com agências, ainda daquela época do estúdio de 3D, era muito comum, Plínio, mesmo eu tocando a Timo Kids, eu ter contato com pessoas, com empresas querendo, cara, me indica alguém para desenvolver um site para mim. Você tem alguma Uhum. agência parceira que pode fazer um branding para mim, startup, que pode cuidar disso, pode cuidar daquilo? E eu sempre indiquei muitos conhecidos que eu tinha na época. E um desses conhecidos é o meu atual sócio, Maurício, Hum. né? Ele fundou, se não me engano, em 2004, um estúdio de ilustração, não 3D, ele é um ilustrador incrível, cara. Ele faz, Aham. você conversa com ele tá desenhando você, é um cara assim que é absurdo. Então, o cara, sabe aquela pessoa que desde sempre descobriu o que ama e o que faz? Foi esse Sim. cara. Né? Ele ama desenhar, ilustrar, criar coisas novas. E ele abriu esse estúdio em 2004, eu conheci ele em 2015, se eu não me engano, 14, 15, por aí. E esse estúdio acabou virando um estúdio de digital normal, como, né, muitos viraram, né? Uhum. E eu sempre comecei a indicar ele. Eu falei, olha, Mal, eu tenho essa demanda aqui para JWT para fazer um site para uma campanha de um carro.
Você topa? Topo, legal. Me dá uma comissão aí, beleza. Né? Então eu sempre comecei a fazer isso com ele, eu percebi que ele sempre entregou muito bem, ele cuidava do cliente, atendia super bem o cliente. Eu falei, meu, é um cara super confiável, né? Enquanto eu estava lá em Porto Rico, aparecia uma demanda ou outra, me indica alguém, tá aqui o Maurício, né? Uhum. E, cara, confesso que eu consegui, né, me manter, né, vamos dizer assim, com um pouco dessas comissões aí que eu acabava ganhando por indicar o Ó, Mal. pode Né? E minha crer. relação com ele foi muito boa, sempre foi muito boa a minha relação com ele, um cara super correto e tal, né, e consciente daquilo que ele é capaz de entregar, enfim, né, não é aquela pessoa que busca de qualquer jeito entrar job, faturar e acabar deixando os clientes na mão, né, tem muita gente que é assim. E Uhum. aí, quando eu voltei de Porto Rico, eu falei, Mal, vamos tomar um café, fui lá no escritório dele, era perto de casa, né, lá em São Paulo, e aí, sem querer, a gente virou sócio. Né? Sem querer, eu virei sócio do estúdio dele, e ele já tinha lá dentro do estúdio também um desenvolvedor, que era o braço dele ali, de tudo relacionado à tecnologia. E aí, meu, eu recebi a ligação, não lembro de quem foi, querendo contratar um time para fazer as campanhas dos limões da Pepsi. Você lembra Nossa, eu dos lembro dessa limõezinhos da campanha. Pepsi? Sim, sim. Né? E tiveram duas vezes, né? Uma primeira que eles fizeram na TV e tal, e a segunda que eles fizeram mais online, na época que o Aham. Facebook já estava mais bombando, essas coisas. E esses limões, eles foram criados nessa campanha para serem os chatos da internet, os comentadores, assim, de tudo que vi. Então, paredão do BBB, eles estavam lá Aham. postando as coisas, os videozinhos lá dos limõezinhos, lá enchendo o saco da galera. Esse cara tem que sair, não sei o que, enfim. Né? Eram os dois, que até eles eram meio sátiras na época, esses dois Aham. limõezinhos, assim, meio Minion, não sei, né? Sim. E aí a gente montou essa War Room ali para essa agência Spali na época, né, junto com o pessoal da PepsiCo, e foi super legal. Foi o nosso primeiro caso de outsourcing assim de um time inteiro, né? Mal eu sabia que estava nascendo. Então a gente Então, contratou essa foi a UX semente da. writers, Ok. foi a semente da Deploy. A gente contratou UX writers, contratamos uns ilustradores, né? E contratamos um time que ficava fazendo uma análise, né, de dados e de comentários, enfim, de tudo que estava acontecendo ali, para tanto gerar conteúdo para novas publicações dos limões, quanto para entender como é que estava sendo o feedback dessa galera, né, Uhum. das campanhas. E aí, em seguida, cara, foi um projeto de 3, 4 meses, se eu não me engano, super legal. Quase a gente quebrou sem nem nascer, porque a empresa que detentia, né, a campanha toda é uma empresa que tem uma prática no mercado brasileiro de pagar com 120 dias de Nossa. faturamento, né? E, e, e aí demorou muito para a gente receber, né, o faturamento dessa campanha, quase que a gente quebrou sem nem ter nascido direito. E Nossa. aí acabou que a gente conseguiu passar por essa turbulência, né? Vamos dizer assim. E no meio do caminho apareceram outros clientes muito legais, cara. Netshoes, a gente montou o time de produto da Netshoes numa época, foi super legal. Foi quando também a gente começou a entrar fundo nessa área de UX UI e eu comecei a entender, comecei a pesquisar, né? Eu e os meus sócios na época, né? Já os 3 sócios os atuais, eu, Carlos e o Mal, né? Percebi, cara, tem uma oportunidade de mercado aí. Esse tal de UX, esse tal de UI só está começando, né? Maneiro. Vamos se Maneiro. especializar nessa área. E como, cara, como toda, né, juntou um time muito bom, né? Eu de negócio, o Mal de design e o Carlos de programação, né? Acabou que formou um time que conseguia facilmente. Sim. Sim, sim, sim. E aí a gente montou a nossa primeira deploy, que na época se chamava Need Human, Need né? Human, sim, E exatamente. então a gente, né, começou a formar o time de produto da Netshoes, foi super legal, e aí então nasceu o que seria a Deploy, na época Need Human, né? Sim, sim. Foi o nosso primeiro nome, porque o estúdio do Mal ele chamava Need Digital, NID. Need é Ah, ninho, né? aham. E a gente chamou de Need Human, né? Eu estava até olhando ontem, curiosidade aqui, Plínio, o nosso É. primeiro evento que a gente fez de UX foi no escritório da Vetex, lá em São Paulo, Olha, né? Vetex, sim. No escritório da Vetex, lá em São Paulo, Faria Lima 4444. E nunca vou esquecer esse endereço. Hoje são gigantes, né? Na época eles Sim. não eram tão gigantes quanto eles são agora, né? Inclusive, enquanto a gente grava isso, está acontecendo o Vetex Day lá em São Paulo, né? E a gente fez
eu tinha uma mesa lá no escritório deles, que eles tinham um coworking junto com o escritório deles na época, não sei se ainda esse coworking continua, né? E aí eu tinha uma mesa lá, que eu usava, era meu escritório, né? Uhum. Você sabe como é que é São Paulo, né? São Paulo é gigante, então às vezes você tem que ter uma base mais central ali para poder circular ou para receber ali. Na época ninguém se Sim, falava do 100% remoto, né? sei. E aí a gente fez nosso primeiro evento de UX lá, chamava UX, foi lá no escritório da Vetex, e eu acho que esse evento foi o que virou a água da nossa empresa, né? Foi o que transformou nossa empresa no que é hoje, né? E esses primeiros contratos que a gente teve, né, Netshoes, tal, essas coisas, isso aconteceu em meados de 2017, comecinho de Ok. 2017 ali, né? Em 2018 eu mudei para a Europa, né? Uhum. Sim, sim. E então a Deploy mesmo viveu no Brasil ali em sua pleno funcionamento praticamente o ano de 2017 e o primeiro semestre de 2018, né? Entendi. Logo em seguida a gente já veio para cá, né? Já abrimos aqui a nossa operação, né? Que também não foi muita coisa planejada, viu, Plínio? E o que eu acho mais legal é isso, é quando você vê as coisas acontecendo no teu negócio, claro que o planejamento é fundamental, mas quando você vê as decisões que você toma te levando para caminhos que você nem imaginava, né? Você Sim, espera chegar num ponto A, quando você vê, você já está num ponto B ali, fala, sim. meu, que absurdo, muito legal, né? Que foi Mas foi com, isso, desculpa, cara. que foi com o Diga. pessoal da Betaí, Lisbon Challenge, essas coisas, não foi? Exato. O que que aconteceu, né? No começo de 2018, eu já estava com a ideia de vir para a Europa, né, para tirar a minha cidadania, né? Uhum. Itália, né, há bastante tempo e eu já estava organizando ali finanças e documentação para passar uma temporada na Itália com ela, né, e tirar a minha cidadania italiana, né? Sim. E eu comecei a planejar isso em janeiro, mais ou menos, de 2018, né? Para vir em junho, julho de 2018. Meu planejamento era vir depois de começo de junho, ali na época da Copa do Mundo, né? E Uhum. aí eu sempre tive contato com o pessoal da Betaí pelos e-mail marketings que eles têm, né? De novo, sempre estava envolvido no ecossistema de startup, participei de alguns Startup Weekend, fui mentor de alguns, acaba que você conhece a comunidade, enfim, né? Sim. E aí eu resolvi responder um e-mail marketing qualquer da Betaí, que eu nem lembro qual foi, falando, olha, vou para Portugal em junho, julho, por aí, devo estar em agosto, na verdade, em Portugal. Queria marcar um papo com vocês, é possível? Meu, mandei um e-mail completamente naquele no reply @betaí, algo assim, entendeu? Tipo, Sim, sim, sim. Tipo, não vão me responder, mas vou não lá. vão me responder, E aí, cara, eis que um cara que eu tenho um apreço absurdo, Rodrigo Z, Grande é, Rodrigão, sim. um grande Rodrigo, me respondeu o e-mail. Porra, você está mandando e-mail em janeiro para conversar em agosto, praticamente? Me manda mais para frente. Me manda mais para frente o e-mail que a gente conversa e marca esse papo. Não tenho minha agenda para agosto ainda. Tipo isso. Eu falei, pô, legal, obrigado. A gente se fala mais para frente. Deixei no meu caderninho ali, falar com o Rodrigo mais para frente, né? Eis que, cara, vim aqui para Itália, né? Fui lá para Itália, melhor dizendo, né? Fiquei na casa da minha irmã. Processo de cidadania, né? Nunca é rápido quando você pensa, né? Sempre demora mais do que você imagina, do que você planeja. Né? Eu lembro que eu embarquei para Itália no dia 8 de junho, se eu não me engano. Eu não Hum. lembro. 8, não lembro que dia foi, 8 ou 13, eu não me lembro. Devo ter alguma foto com essa data. Dia começava a Copa do Mundo de 2018, eu lembro. O avião tava uma zona. Nossa, o avião tava uma zona. E esse voo que eu peguei, ele começava, eu peguei um voo da Turkish, que eu saí de Guarulhos, fui para Istambul, Istambul, Roma. Puta voo demorado pra caramba. E esse voo ele começava em Buenos Aires, então o que tinha de argentino no avião, cara, era uma loucura. Eles Nossa. estavam fazendo uma zona no voo, meu Deus do céu. Beleza, né? Aí eu fui para Itália, fiquei lá na casa da minha irmã, processo de cidadania demorado, essas coisas, né? E aí eu vim para Lisboa, me encontrei com. Foi quando eu conheci o pessoal da Betaí, né? No antigo escritório deles ali na Casal Ribeiro, né? Hoje eles estão na Duque de Lolé aqui aí em Lisboa, né? Lá em Lisboa. E aí encontrei com o Rodrigo, marquei um papo com ele, apresentei, né? A Need Hillman na época, nem era Sim, Deploy, né? sim.
E eu lembro que na época eu conheci também o Gualberto, pastor, também um super querido, ele era também um dos mentores lá da Betaí, né? E ele Uhum. me falou do Lisbon Challenge, falou, olha, a gente vai abrir a turma do Lisbon Challenge agora, nas próximas semanas, entre setembro ali, e escreve a tua startup, vamos ver o que que a gente faz, né? E eu falei, pô, legal, bacana, vou me inscrever. Cara, sabe quando você voa? Eu voltei, né? Peguei um voo de volta, voltei para casa da minha irmã. Sabe quando você tá com uma vibe boa, com uma energia legal, cara? Fala, meu, Sim, puta, que sim. maravilhoso. Tá Cara, minha tudo. irmã, ela, Vai dar certo, vai dar certo. você tá com uma Aham. energia legal. Porra, voltei num êxtase absurdo, falando com o meu sócio absurdo, com o pessoal da Betaí, muito legal, tal. Quem sabe a gente, porra, vem pra cá, né? Faz isso. E eu tinha, participar do Startup Chile, né? Um pouquinho lá no CID, fui para Paralelo em Porto Rico, lá no outro programa de aceleração, né? É muito legal participar do programa de aceleração de startup, é muito legal. Você aprende assim muito, né? São meses ali de dedicação que você cresce anos, né? Que você Uhum. amadurece muito tempo, né? Sim, sim. E conexões com outros empreendedores, né? Conhecer o mercado, é muito legal, é muito bacana, eu adoro, né? E aí eu voltei super animado, né? Lá para Itália. Eu lembro que a minha irmã ela morava numa casa numa cidadezinha que chama Torgiano. A casa dela era em cima de uma montanha, cara, que você via Assis, a igreja Nossa. de São Francisco de Assis, do outro lado, na montanha mais para frente. Né, de noite, iluminado, super lindo. Eu falei, meu, eu vou acordar amanhã, vou lá na missa. Fui numa missa, cara, em latino, não entendia nada. Né, mas fui lá, agradeci, né? Falei, porra, que legal que eu tô vivendo, muito bacana, né? Pô, de estar na Europa, de pô, ter a oportunidade de apresentar a empresa, né? De quem sabe participar desse programa em Portugal, nunca imaginava, né? Muito legal. Uhum. E aí, cara, aplicamos, né? A Deploy, a Need Human na época, né? Sim. No programa, né? Uma ansiedade, como todo empreendedor fica, né? E aí, quando vai ser a resposta? Cara, né? F5 no e-mail ali, Toda né? hora. E eu lembro que atrasou para sair o resultado, e eu lembro que eu tinha um voo para voltar para o Brasil, né? Que minha cidadania já tinha saído nessa época, Sim, né? Eu já podia sim, voltar para o Brasil, mas eu falava, eu vou sim. voltar para o Brasil para quê? Porque imagina se eu volto, daí uma semana sai o resultado, daqui outra semana eu tenho que voltar para cá. Eu lembro que o programa ele começava em meados de outubro, se eu não estou equivocado. E, meu, eu já tava chatão na casa da minha irmã, tal, porque, meu, porra, né, imagina, o marido dela, pô, cunhado aqui, caramba, não vai embora, né? Mó mala, sai daqui, mano. Mala, meu, sai daqui, cara. Né? Pô, já tava lá de junho, isso já era setembro, meu. Porra, vai Sim. embora, né? E... e eu não sabia o que ia fazer, meu. Volto, não volto, volto, não volto. Não, meu sócio também, ansioso, porque se a gente fosse aprovado, tinha que comprar a passagem dele para ele vir, porque uma das regras do programa era um sócio de negócios e um outro sócio técnico, Sim. né? E eu falava, Carlão, velho, eu acho que vai sair nos 45 do segundo tempo mesmo esse negócio. Né? E o Uhum. programa tinha uma data lá para começar e atrasou, e aí que saiu, domingo, nunca imaginava, domingo. Saiu que a gente foi aprovado. Nossa, ficou feliz Caralho. pra caramba. Eu lembro que foi no domingo que saiu a aprovação, na quarta-feira eu já estava em Portugal. Olha, ou Na seja, quarta-feira eu já estava aqui, né? E fiquei morando aonde? Na casa do Rodrigo. sério? Grande Fiquei Rodrigo. morando na casa do Rodrigo um tempinho, né? Parei de perturbar a minha irmã e o marido, e fui perturbar o Rodrigo e a esposa. Putz, grila. Puxa, chatão de novo, não tirei o chapéu de chato, né? Não, puta inconveniente, cara. E aí eu já tô dando uma dica aqui, um spoiler para quem pensa, né, em empreender aqui em Portugal. Aluguel aqui em Portugal não é muito fácil, tá? Então a gente sofreu na época para conseguir um aluguel, né? Ainda mais um Verdade. aluguel num período menor ali, porque ou você vai para o Airbnb, que você vai pagar caríssimo, né? Porque o Airbnb é bom nas férias, mas vai ficar um mês no Airbnb, você vai ver quanto vai custar, né? Exatamente. E eu até entendo os proprietários de imóveis aqui em Portugal, porque você quer alugar um longo prazo, Sim, né? sim. Você alugaria o teu apartamento no Brasil para um estrangeiro que acabou de chegar com uma startup que nem tem emprego fixo ali, nem documentação direito para ficar no país tem? Você alugaria? É muito É, difícil, você não alugaria, né? Você vai optar alugar para uma pessoa do seu país com emprego ali certinho e tal, que você consegue se proteger contratualmente, né? com Então, certeza. é um ponto difícil. Então, se você pensa em empreender em Portugal, se prepare com aluguel, estuda direito, guarda uma graninha, porque é uma burocracia aí que você já viveu também, né, Plínio? Que não é Sim, tão simples quanto a sim, gente sim. imagina. Então, nessa época, eu lembro
Agradeço o Zé demais por isso, fiquei na casa dele um tempo, né? Depois peguei um Airbnb por umas 2 semanas, que foi quando o meu sócio veio, o Carlos veio para cá, e aí eu falei, pô, não vou trazer o Carlos para casa do Rodrigo, né? Um já enche o saco, dois então, meu, pelo amor de Deus, né? Dois Aham. marmanjos É morando lá, foda. vai ficar chato, né? Meu. Aí peguei um Airbnb lá em Lisboa com o meu sócio, e aí a gente começou. Aí efetivamente já tinha começado o programa, as coisas já estavam fluindo, super legal. Depois eu me aprofundo no programa, né? E aí o programa aconteceu, super legal. E aí, cara, nessa época a Deploy estava nascendo. Uhum. Eu participei desses programas de aceleração, né? Sempre estive envolvido com startup. E uma frase que eu sempre escutei, né, de muito empreendedor e muito investidor é: escalabilidade a qualquer custo. Você tem que escalar, né? É. Você tem que escalar, né? E, cara, o que a gente fazia, o que a gente faz muito até hoje, não é escalável, primo. Uhum. Não é escalável. Né? Uma consultoria de recrutamento, na palavra pura, ela não é escalável, né? Pois. Não. E só que a gente sempre foi rentável desde o dia 1, né? Isso é Diferente super da outra importante. startup que eu tive, a gente buscava rentabilidade e escalabilidade, mas, cara, a gente estava sofrendo para conseguir cash, para conseguir realmente dinheiro, Uhum. né? E então de um lado a gente não estava escalando, mas a gente sempre teve um caixa muito sólido que sustentou Uhum. e sustenta a nossa operação hoje, né? De forma muito tranquila, vamos colocar assim, né? E e eu levei isso pro programa, sabe, Plínio? Porque Uhum. eu falei, peraí, tá, não sou escalável, beleza, né? Meu produto, entre aspas, não é escalável, mas eu tenho uma base. Eu tenho pessoas que estão cadastradas na minha plataforma e essa base está crescendo. Minha Sim. escalabilidade está ali. Ali eu posso começar a pensar em alguma coisa, né? Sim. O meu core ainda, beleza, não vou escalar, mas eu posso primeiro escalar meus processos, tornar os meus processos mais ágeis para dar agilidade lá na ponta para o meu time que está fazendo o trabalho one-on-one ali, que teoricamente não vai ser escalável. Sim, E sim, a minha sim. base, eu posso tentar escalar essa base de alguma forma. É um pouco do que a gente está desenvolvendo aqui na Deploy, agora eu te conto mais para frente. Mas ali estava nascendo a Deploy. O que eu Uhum. gostei demais do programa, demais, 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 e eu recomendo para todo empreendedor, é que eles desmontaram a nossa empresa e a gente montou junto de novo, né? Você sabe muito bem, né, Plínio? Muita empresa ela nasce, parece que por osmose, né? Sim, Às vezes até os sim, empreendedores falam, cara, nem lembro direito como é que nasceu o negócio, mas só sei que hoje eu tenho uma empresa, tenho tantas pessoas sim. trabalhando e tá todo mundo feliz, né? Sim. Ninguém fala, vou criar uma consultoria de UX tal agora, não, né? Não aconteceu comigo, isso foi acontecendo, né? Uhum. E foi muito legal do programa, porque a gente teve a oportunidade de desmontar a empresa e começar a montar ela de novo, respondendo algumas perguntas ali que a gente ainda nem tinha feito, né? Tendo acesso a mentores ali de diferentes áreas que nos abriam a cabeça para pequenos pontos ali que poderiam melhorar a nossa operação. E uma das frases que eu nunca vou esquecer, quem me disse foi o Gualberto, essa frase, foi que você tem que pensar em processo enquanto você é pequeno. Porque se você deixa lá na frente, quando você já está maior, com mais caixa, com mais gente, com mais clientes, com mais responsabilidade ali dentro, para pensar em processo, é muito mais difícil você conseguir Sim, implementá-los, sim. né? Isso é uma coisa que até hoje, claro, por mais que a gente escutou essa frase, é difícil você aplicar isso a 100%, né? Querendo ou não, você vai descobrindo que aquele teu processo talvez não funcione numa escala maior lá na frente, né? Sim, sim. E aí que teve a importância, né, da gente colocar a gente de produto na empresa, né? A gente Pode crer. colocar o nosso time de UX em ação para pensar já nos produtos que a gente quer lá na frente, no roadmap de escalabilidade, ter um Uhum. time de UX cuidando da gente da porta para dentro. Eu Sim, lembro, Plínio, que na primeira versão da nossa plataforma, que é ainda Need Human, né, que foi o que trouxe a gente aqui para Portugal, foi o que a gente apresentou para a Betaí, o que fez a gente sim. ser aprovado no Lisbon Challenge, eu desenvolvi junto com o Carlão, colocando para ele, né, a ideia do meu processo comercial e do meu processo de entrevista com os profissionais. A gente desenvolveu um MVP, né, onde para as pessoas que se cadastravam na plataforma era um perfil que a gente apresentava para os clientes, ou seja, você, Plínio, interessado numa vaga, você fazia seu Uhum. perfil, eu analisava seu perfil ali e mandava para os clientes darem uma olhada, né? Ok. A gente desenvolveu isso ali e tal. Posso falar para você? Nem eu usei. Eu continuei usando as minhas planilhas, continuei usando o meu modo dia a dia ali de trabalho.
né? Nossa. Então, ou seja, eu Aham. gastei força e desenvolvimento por uma coisa que a gente não usou a 100%. A gente usava Entendi. 30% daquilo que foi feito, né? Então, a importância de você ter um time de UX, né, que a gente tem hoje, né, que trabalha para dentro de casa é fundamental, não só para Sim. fora. Então, Sim, você tem que sim. ter um time de produto ali que vai questionar o seu time de operação, de comercial, de financeiro, de RH, sei lá de onde, dependendo do Sim. teu negócio. Tá, o que que a gente pode fazer para melhorar a tua gestão? Né? Será que a gente implementa alguma coisa do zero, a gente cria, ou a gente contrata alguma empresa, um CRM de terceiro, né, um Aham. ERP de uma outra, que a gente consegue moldar para aquilo que a gente dia, Sim. né? Então, esse é um trabalho que é fundamental os empreendedores fazerem, Mas, né? desculpa, Padovan, Diga. te atrapalhar um pouco aqui na linha de Não, raciocínio. tranquilo, vamos lá, vamos lá. Eh, Você falou assim que, né, mudou muito, né, era need human, deploy agora e tal, mas me diz então, assim, atualmente, como é que é o modelo de negócios de vocês? Como é que vocês ganham Legal. dinheiro? Porque eu sei que você já falou aí, né, já deu um spoiler que vocês estão pensando em outras coisas para escalar com a base e tal, então eu imagino que Exato. isso seja futuro, mas hoje, como é que vocês ganham dinheiro? Legal. Hoje o nosso modelo é um modelo de outsourcing e de recrutamento para as empresas puro. A gente tem uma Ok, base de profissionais que a gente trabalha essa base, treina essa base, né, ajuda essa base a se apresentar melhor para o mercado, e a gente apresenta essa base de profissionais para vagas para clientes que a gente tem no mundo inteiro. entendi. A gente tem clientes dos Estados Unidos, também a gente tem alguns clientes, e a gente tem essa base de profissionais que a gente busca se manter sempre próximo dessas pessoas, né, Uhum. para apresentá-las para os projetos que a gente tem dos nossos clientes, né. Muitos clientes que a gente tem, Plínio, são recorrentes, e muitas pessoas que a gente tem também, a gente contrata a mesma pessoa várias vezes. Isso para mim é a melhor coisa, Para porque clientes eu diferentes. confio para clientes diferentes e para o mesmo cliente. Aconteceu muito da gente contratar uma pessoa que ficou 6 meses no projeto por um banco lá no Brasil, e, cara, depois saiu, porque virou CLT num cliente XYZ ou numa outra empresa qualquer. Aham, Passados 6, 7 meses, um ano, meu, pô, Fernando, posso voltar para trabalhar com você? Bora, vem, legal. Por isso que eu falo, Plinio, hoje entendi. consultoria, recrutamento, né, a sua gestão da sua carreira, ela é 99% relacionamento. Né? Sim, Você manter as portas abertas, é você sair das empresas de forma profissional. Né? Eu sim, vejo sim. muita gente, Plínio, que sai das empresas hoje fechando portas, né? E tá errado. Então hoje a nossa fórmula de trabalho, ela é justamente atrelada ao relacionamento bom que a gente tem com os profissionais de UX UI, com essas Uhum. pessoas de produto e a confiança que a gente tem nelas, né, a relação que a gente mantém com elas, e a gente consegue apresentar essas pessoas para vários clientes, né, seja para uma vaga de outsourcing num projeto menor, ou seja para uma vaga CLT, full time, para um projeto ali sem prazo, né? É isso que a gente E tem feito hoje. E deve ser mais ou menos por aí que vocês estão pensando, então, a história do futuro da Deploy, trabalhar essa Exato. base. Exato. A gente vai trabalhar essa base, alguns pontos ali que a gente ainda nem pode abrir, mas a gente Uhum, quer cada vez mais é, é, trabalhar essa base para que ela fique mais e mais preparada para as vagas que a gente tem. Né? entendi. Hoje o mercado, Plínio, de UX, né, ele está muito aquecido, as empresas estão descobrindo ainda que é isso, o que é isso. Eu sempre costumo falar que é como se você falasse de web design no começo dos anos 2000, final dos anos Aham, 90. Né? aham. Ninguém sabia o que era isso. Né? Vai contratar um desenvolvedor naquela época, você não achava, quem que é esse cara? Né? De comer isso aí, o que que é? Né? Ninguém. Então, assim, é o que está vivendo hoje o mundo de UX, só que a diferença é que a velocidade das coisas nos anos 2000, ali no comecinho, era outra. Hoje em dia, né, a gente vive 3 anos que se vivia nos anos 2000 ali em um, Sim, né, de evolução sim, de exatamente, tecnologia, de velocidade de informação, essas coisas. Né? exatamente. Então, a gente está vivendo essa época, essa transição. Tá? Mas voltando a falar da Deploy, né, e do programa de Isso. aceleração, né, Mas desculpa, diga. antes do programa de aceleração, assim, porque eu acho que o programa de aceleração pode ter te ajudado, como você falou, ajudado em muitas coisas, ter desmontado e remontado a empresa e tudo mais. Mas você também depois teve alguns passos ali que, por exemplo, você veio para Aveiro e tudo mais. Mas assim, entre aqui a tua chegada em Portugal e o momento hoje que vocês estão, quais foram aqui os maiores problemas, perrengues, desafios assim que vocês tiveram
por aqui? Bom, cara, vamos lá. Tem alguns desafios que o programa me fez superar. Claro que, assim, vir para Portugal através de um programa de aceleração te abre dezenas de portas. A gente ganhou Sim. muito tempo por estar envolvido no ecossistema aqui em Portugal, por ser apresentados para possíveis clientes, por ter ali uma equipe de jurídico ali que, querendo ou não, te ajuda a tirar ali umas pedras, vamos dizer assim, que você vai ter que chutar, né, de abertura de empresa, como é que funciona isso aqui, contrato, essas coisas, investidores e tal. Isso ajudou muito a gente. A gente, no final do programa, a gente foi um dos ganhadores, né? A gente captou o investimento que o programa dá no final, né? E isso fez com que a gente conseguisse ter um caixa sem precisar mexer com o caixa da empresa brasileira, né? Ainda mais mandando euro para cá, né? Mandando real para cá, né? Comprando euro, que facilitou um pouco a nossa gestão, tá? Alguns perrengues, vamos lá. Relação com sócio é difícil, né? Porque você está morando Sim. com o teu sócio. Uma coisa é você ter um sócio ali, Sim. outra coisa é você está morando com o teu sócio, vivendo o dia Sim. inteiro com ele ali, num ambiente de extrema pressão que o programa te coloca, né? Porque é o dia inteiro ali você trabalhando 18 horas por dia, ralando pra caramba, para você conseguir, cara, entender como o mercado português funciona, montar a tua startup e ainda assim tocar a tua empresa, porque você não parou. Sim. Então, assim, a empresa Sim. continua, né? E gestão de fuso horário, saudade da família, tudo isso junto, cara, é uma implosão de sentimentos ali que você tem que gerenciar. Para mim foi incrível, porque o que eu conheci do meu sócio nessa época, do Carlos, né, foi o sócio técnico, que eu tinha menos relação, inclusive, porque eu do lado mal, né? Sim, exatamente. Cara, conheci ele de um jeito super legal, a gente ficou super próximo, então foi muito legal, mas a gente bateu muito a cabeça. Né? Então, se você não tem uma relação muito boa com a tua sociedade, cara, é motivo ali para dar uma ruptura. Então, Sim. a gente batia a cabeça, mas sempre com muita sobriedade do objetivo que a gente tinha que a gente queria chegar. Né? Isso foi Sim. muito legal. Né? Então, essas questões do aluguel. Né? Eu lembro que a gente pegou o Airbnb, voltamos para casa do Rodrigo, depois a gente alugou um outro Airbnb. A gente economizou uma grana, mas mesmo assim a gente pagou bem caro para ficar aqui em Portugal, nesse período aí entre comecinho de outubro ali e meados de dezembro. Foi uma grana boa que a gente gastou com o Airbnb. Né? Segundo perrengue, documentação tua como pessoa em Portugal e da tua empresa. Né? Cara, a burocracia que Portugal tem, ela é igual ao do Brasil. O Brasil tem escola, né? Assim, é muita burocracia, cara. É informação desencontrada. Você vai no órgão, fala uma coisa, você vai no outro, fala outra coisa. Você precisa de um documento para tirar esse documento. Quando você chega no outro, não precisa desse, é um outro que você precisa. Esse aqui que você trouxe do Brasil já está vencido, tem que apostilar de novo, tal, porque vale tanto tempo. Agora, com o Covid, com essas questões da pandemia, eu acho que eles ficaram um pouco mais flexíveis com relação à prazo de documentação, mandar por e-mail, escanear, essas coisas. Na Sim. época, 2018, era papel na mesa, impresso, Sim. não tinha isso. Né? Sim. Sim. E, 3 e... carimbos autenticados e tudo mais. É isso, né? E assim, é uma burocracia que você tem que estar, cara, ciente que você vai passar, entendeu? E, de novo, fazendo tudo isso, participando do programa, morando com o teu Sim. sócio, né? Resolvendo as coisas do programa e tocando o teu negócio, porque ele não parou. Então, assim, o seu dia a dia, né? O teu dia a dia, ele fica muito pesado. Porque Sim. imagina você o tempo inteiro, Plínio, né? Vindo para um país, tocando a tua empresa de um outro país, que está lá no Brasil, com fuso horário diferente, né? Ao mesmo tempo tentando abrir mercado para a tua empresa aqui e descobrindo como é que funciona a burocracia do negócio, lá do país, e resolvendo sua documentação pessoal. Né? Sim. Então, assim, é Sim, uma sim. loucura. Né? Dica que eu dou para as pessoas: caixa. Não venham pensando que com 1.000, 2.000, 3.000, 4.000, 10.000 euros vocês vão se. Não, esquece. Tem que ter uma reserva de caixa, porque você vai gastar uma grana. Você vai gastar uma grana. Entendeu? Violento. Aluguel que você vai ter que pagar antecipado alguns meses, documentação da empresa que você vai tirar, deu errado, tem que tirar de novo, e vai pagar de novo a taxa. Esquece, Sim. bonitão, vai ter que pagar, né? Não tem jeito. E depois de 4 anos de Portugal, né? Que tipo, 2018, agora 2022, 3 anos e qualquer coisa, vai. Não sei quando é que foi exatamente, Uhum. que você já falou, mas eu não vou fazer conta agora. Então, 3 anos e pouco, 4 anos. Como é que estão seus perrengues agora? Coisas que você tenha passado que você fala, não é possível, cara, que isso
está acontecendo? Legal, vamos lá. Evoluindo um pouco até a minha resposta anterior, né? Então, ter vindo para cá com o apoio da aceleração me ajudou muito, Sim, né? Em seguida, ao término do programa, quando a gente já decidiu efetivamente, eu e os meus sócios, ficar em Portugal, né? A gente já começou a se relacionar com a incubadora aqui de Aveiro, né? Que é o ok. Incubator do Parque Ciência e Inovação, que é aqui de Aveiro, né? Por Uhum. que Aveiro? Porque o escritório dos nossos investidores fica aqui em Aveiro, né? A gente acabou optando aqui por ficar, né, nessa incubadora. Né? Uma dica que eu dou para todo empreendedor é também se filia a uma incubadora, porque vai te ajudar muito também. Né? Sim, Independente de sim, você ter participado do programa de aceleração ou não, a incubadora ela te ajuda muita coisa. Com sim, serviços do dia a dia que você vai precisar para sua empresa, que você consegue condensar num lugar só e ali você consegue resolver as coisas mais rápido. Né? Você sabe que tem alguém sim. te ajudando com questões de RH, contábil, jurídico ali, enquanto você está fazendo ali o teu meio de campo para conseguir abrir mercado. Tá? Legal. Viemos aqui para ver, o incubador ajudou a gente muito, muito mesmo, né, a resolver essas questões de documentação, né, ajudou a gente com programas de incentivo que Portugal tem, isso é uma coisa que eu gosto muito de falar. Portugal tem muito programa de incentivo para Tem. contratação, para investigação e desenvolvimento da sua startup, para internacionalização da sua startup, né? Então, tem muita coisa que vocês podem pesquisar, né, para entender como que vocês podem tomar proveito desses incentivos que o governo português dá para a sua operação ficar mais sólida aqui, né? Legal. Perrengues, vamos lá, muitos, né? Não é fácil você lidar com a burocracia portuguesa, como eu te falei. A Uhum. comunicação com pessoas de diferentes culturas sua é também um ponto que você vai ter que suprir, né? Então você tem que saber, cara, que você está num país diferente. Você tem que absorver a cultura deles e não ele a sua cultura. Não Sim, são sim, os portugueses que vão absorver o modo que o brasileiro trabalha. As coisas aqui em sim. Portugal, elas estão de outro ritmo, não é igual no Brasil. Principalmente eu que sou de São Paulo, cara. De São Paulo a galera tá ligada no 220 o tempo inteiro, né, cara? Exatamente. Meu, aqui não, aqui você vai ver que as coisas são mais lentas, né? As decisões para tomadas, a tomada de decisões em negócio, elas são mais lentas, né? Então, por exemplo, se você vem para Portugal com caixa apertado, precisando vender a qualquer custo para conseguir pagar a tua operação no mês seguinte, esquece, campeão, você não vai, Hum. porque as decisões aqui são mais difíceis. Você é um brasileiro em Portugal, pensa, né? Eu tenho Se amigo. chega, diga. Não, não, desculpa. É porque eu tenho amigo que veio pra cá, tipo, na época ali, julho, pra abrir negócio de restaurante, de coisas assim. Mano, chegou agosto, tudo fechou, tá ligado? E, tipo, mesmo as instituições públicas, tipo, Câmara Municipal pra Uhum. aprovação de projeto, de legislação de habites e coisas do tipo, assim, cara, tudo fechou. Ele falou, caralho, como é que eu vou abrir o meu negócio se tá tudo fechado? Tipo, Pois é. férias no verão, a galera fecha mesmo. Quando eu estava na Itália fazendo minha cidadania também nessa época, parou por causa disso, atrasou pra caramba, porque foram mais ou menos 15, 20 dias onde tudo estava travado, É, tudo fechado, você não faz nada, é, né? Então, é. esse é um ponto também. Então, assim, as férias de final de ano da galera aqui é agosto, julho, agosto. Exatamente. E eles realmente param. Então, aí você vê, igual no Brasil, as decisões elas são tomadas mais para frente. Então, vai chegando junho, julho, os caras falam, não, depois de quando voltar do feriado a gente decide. Então, se você está pretendendo vir para Portugal, abrir a operação e começar a vender aqui, nessa época do ano, você sabe que você vai ter um ritmo mais lento que o habitual, É né? verdade. Então, um outro ponto, né? Esqueça que você é brasileiro, tá? Você, claro, tem as suas raízes, suas origens, claro, mas você tem que adaptar e moldar o teu negócio para a cultura europeia, para a cultura portuguesa. Então, Sim, assim, não adianta querer vender do jeito que você vende no Brasil, é diferente. Entenda, pesquise o mercado, né? Entenda se a sua proposta de valor funciona para Portugal. Né? A gente aqui pecou um pouco nisso, por quê? Né? A gente demorou para contratar um time comercial português, e essa é uma recomendação que eu dou para todo mundo. nossa, Abra o teu isso. time comercial em Portugal e contrate portugueses. Por mais que você seja brasileiro, o português, ele quer ver você fomentando emprego no país dele. E de Sim, portugueses, de pessoas bem qualificadas aqui em Portugal, sim. né? Então, abra isso. Então, assim, coloque uma pessoa de Portugal efetivamente para ser o seu opening ali com clientes. Você pode assumir depois a parte comercial e ajudar e vender e fechar o deal, por exemplo. Mas Uhum. tem ali um português ajudando, tirando a cara de empresa brasileira do teu negócio, Sim, né? sim, sim. Tradução de conteúdo é fundamental, né? Escolher qual idioma que você vai querer trabalhar, né? A gente aqui no começo que prejudicou, que é querer ter em português
Brasil, português de Portugal e inglês. Né? Parece fácil você gerir os idiomas, mas não é. Mais ou menos. Pois. Mas não é, entendeu? O site e outra, escrever certo em todos os idiomas. Sim. Né? Sim, Esse é o negócio, escrever correto em todos os idiomas. Então você tem que ter alguém que traduza da forma correta para você e que traduza do jeito comercialmente correto. Não é só traduzir no português de Portugal. É traduzir de um jeito que seja aplicado ao teu setor. Né? Então, Sim. é uma dica que eu dou para as pessoas também. A gente sofreu um pouco disso. Na nossa história aqui, ela foi meio que travada por conta do Covid, porque o nosso planejamento era, né, 2019, entender o mercado, contratar algumas pessoas, 2020, ligar o turbo, vamos embora, acelerar. O Covid travou a economia europeia. Né? O Portugal, na minha visão, Portugal, pelo menos na minha área, sentiu muito mais do que o Brasil. Né? Pode crer. E então a gente deu essa estacionada, né? E que atrasou um pouco os nossos planos. Mas, cara, se eu for te elencar mais alguns perrengues, cara, entenda bem as leis do país, né? Contrate pessoas aqui de Portugal. Esteja atento se assessorias que você tem, né, contábil, jurídica, né, está realmente te resolvendo e te atendendo da melhor maneira, porque você não sabe. Então você está na mão dessas pessoas, né? Então, assim, tente ter uma segunda opinião, né, de um outro contador, de uma outra pessoa de jurídico, de recursos humanos, para você comparar o que te falam, né? Porque Portugal é um mercado muito tradicional, né, Plínio? A gente vê agora, por exemplo, né, algumas mudanças ocorrendo nas leis trabalhistas com relação ao trabalho remoto. Exato. Né? Não existia uma legislação específica para isso ainda em Portugal. E eu imagino que contratar outsourcing pode ser meio complicado também, né? Como é que você vai falar, olha, eu vou contratar essa pessoa, mas ela vai estar numa outra empresa também? Deve dar um nó na cabeça ali, que você tem que falar, não, estou contratando para mim, e acabou. Não sei. Olha, não, eu acho que para isso até a Europa está bem preparada. Eles são bem acostumados a ter outsourcing, né? A ter consultorias que fazem todo o management, né, dos profissionais e alocam esses profissionais em diferentes empresas. Isso aí eu acho que está bem consolidado aqui, né? Para mim é muito bom. O que a gente tem feito agora é usar essa mais-valia, né, do real para o euro para contratar bons profissionais brasileiros, e o designer brasileiro é muito bem visto na Europa. Né? Contratar bons profissionais brasileiros para atender empresas europeias. E pouco a pouco a gente acaba por trazer essas pessoas que têm interesse aqui para o mercado português, e essas pessoas trabalham aqui em Portugal. Né? Então, isso é o que a gente tem feito também no nosso dia a dia. Mas, voltando a falar de perrengue e da dificuldade, né, dos desafios que a gente sofreu aqui, cara, saudade da família é um deles, né? Saudade da comida é outro, mas eu acho que quando você começa a ver a tua empresa girando, você começa a ver os mercados se abrindo, você começa a ver, cara, todo aquele sofrimento valeu muito a pena. Pode crer, né? pode crer. Vale muito a pena. E uma outra dica que eu dou é não se prenda ao mercado português. Né? Portugal é menor que São Paulo. Pense na Europa. Então, assim, talvez o teu produto para Portugal não necessariamente funcione, mas para a Espanha pode funcionar, para a França pode funcionar, para a Itália, para a Irlanda, para a UK, para a Alemanha, não importa. Pode funcionar muito bem. E você pode ter outra headquarters aqui em Portugal, onde teoricamente tem exportar serviços para outros países da Europa, o que é muito mais fácil você fazer isso aqui. Né? Vai lá no Brasil, tenta exportar para a Argentina alguma coisa, você vai ver. Faz uma invoice para a Argentina. A burocracia que vai ser. Meu Deus do céu, cara. Né? Exato. É muito difícil. Cara, a gente está aqui um tempo assim, tipo, quero continuar falando contigo, mas vamos chegar aqui chegando no final dessa primeira parte aqui. Eu queria saber com você, assim, como você vê o cenário empreendedor em Portugal, assim? Você acha que está muito concentrado ali em Lisboa, Porto, ou está pulverizado? Você consegue ter grandes empresas, grandes startups em Portugal, fora dessas cidades, além dessas grandes cidades? Cara, consegue. Eu, por exemplo, estou aqui em Aveiro, não tenho escritório em Lisboa, não tenho escritório nem aqui em Aveiro, uma empresa 100% remota. Né? Eu tenho minha base ali só para fins legais, né? Porque, de novo, né, a gente precisa ter um local para fixar ali
quadro de horas da empresa, então, né? Sim. Precisa ter, mas, cara, eu acho que dá sim totalmente, tá, Plínio, para você ter startup em outros locais de Lisboa. Claro que Lisboa ainda vai ser, como toda grande capital, o centro dos eventos, né, dos congressos, Claro. dos meetups, dos happy hours de negócios que tem. Claro que ocorre ali, mas cada vez mais eu tenho visto, né, as pessoas fazendo esse êxodo desse grande centro e indo para outras cidades ali onde o custo de vida é mais baixo até do que do grande centro de Lisboa e que conseguem ainda assim fazer bons negócios, cara. A grande vantagem, né, Plínio, é que a gente está aqui a 2 horas de trem de Lisboa. Sim, Então, assim, alguma coisa, eu já fui e voltei do mesmo dia em Lisboa várias vezes, né? Então, sim. tem alguma reunião importante? Vai lá. Tem algum evento que você quer participar? Vai lá. Então, assim, não necessariamente você precisa estar no grande centro ali, né? O que você precisa fazer, Plínio, que eu acho que é independente de onde você está fisicamente, é estar envolvido com as comunidades, como a gente está com o pessoal da Confra, como a gente está com o pessoal do Startup Portugal, aqui lá o pessoal de Leiria e por aí vai. Então, isso é o papel que todo empreendedor tem que ter, fazer o teu Sim. networking, estar envolvido ali com a comunidade do segmento que ele atua, né, com a comunidade mais macro ali da região, da cidade onde você está, e que ali você vai conseguir fazer negócio sem fronteira, né? Eu acho que se tem alguma coisa positiva aí que a gente consegue tirar dessa loucura de pandemia que a gente viveu, ou que está ainda vivendo um pouco, é essa questão das fronteiras têm sido quebradas, né, para negócios e está todo mundo mais aberto a fechar um deal por Skype, por Zoom e por aí vai, Pois é, né? pois é. Cara, excelente, excelente, senhor. Chegamos aqui no final dessa primeira parte. Quero te agradecer demais a participação. Foi, Legal, legal. foi Eu que incrível, agradeço, foi cara. incrível. Eu que agradeço, Então, cara. Conta comigo. Então, se você que está ouvindo ou está agora nos vendo, né, curtiu esse conteúdo, fica ligado que na próxima parte desse episódio eu vou falar com o Fernando mais sobre o que é isso de ser UX e UI, que tipo de formação que é preciso ter, como construir um portfólio interessante, se a tua empresa precisa desse tipo de profissional ou não. Acho que vocês já tiveram uns spoilers aqui, né, nessa primeira parte. Como é que está o mercado na área, enfim, muito mais. Além disso, se você está acompanhando até agora, significa que você gostou, né? Então, assim, não deixa de avaliar o podcast na plataforma que você estiver ouvindo, ou aqui no YouTube, dá o joinha, sininho, essas coisas todas que eu ainda estou aprendendo aqui. Pra gente isso é muito importante, em termos de visibilidade, de produção de conteúdo, de entender de fato se a gente está conseguindo entregar, transmitir uma mensagem interessante para você, levar uma reflexão, e se faz sentido para vocês ou não. Outra coisa, se você também escutou até esse aqui, até aqui, dê um print na tela, marque a gente nas redes sociais, marca o Fernando também nas redes sociais, comenta sobre esse episódio, comenta como é que foi esse conteúdo para você. Quem sabe você também não inspira outras pessoas a escutarem esse conteúdo. Beleza? Combinado? Então é isso. Muito obrigado e até a próxima. Valeu.